Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje nós tivemos aí o Trump aquecendo o discurso com relação ao Jerome Powell do Fed, devido ao aumento da taxa de juros que vem em sequência e deve continuar, de acordo com os comunicados que o Fed americano, o Banco Central americano, tem lançado. E junto a isso nós tivemos uma entrevista publicada pelo WSJ, pelo Wall Street Journal, onde eles conseguiram conversar com o Trump por um tempo, se não me engano foi meia hora. E durante essa conversa foi justamente questionado alguns pontos com relação a essa relação que ele está tendo com o presidente do Fed americano. Primeiramente, o Trump tem uma retórica muito de nós contra eles, muito de a minha economia contra a economia do Obama, algo que não é muito comum quando se tratando de presidente, especialmente nos Estados Unidos. E ao ser perguntado se ele retiraria ou não o Jerome Powell da presidência, ele falou que ainda não decidiu. Isso daí é preocupante, por quê? Porque o Fed americano é exemplar assim, com relação à independência da presidência do Fed, é um mandato aí de 4 anos que pode ser renovado ou não pelo presidente, mas em geral a gente não vê nenhum tipo de interferência dessa forma, mas tendo em vista que a legislação referente a isso, a como se faria para retirar um presidente do Fed, é uma legislação meio embaçada, meio complicada, meio não definida. E esse questionamento se poderia ou não tirar o presidente do Fed já foi feito por outros presidentes, ao advogado da Casa Branca em outras situações, o advogado da Casa Branca no período, né, no caso, né? O que se tem como base aí para a possibilidade ou não de tirar o Jerome Powell de lá seria uma causa significativa, um significant cause. Não poderia simplesmente tirar o presidente do Banco Central por uma desavença ou por uma discordância no que se trata de política monetária. Como a gente já viu o Trump usar essa significant cause para outras questões que ele gostaria de empurrar, mesmo não fazendo muito sentido, que foi o caso aí de usar a segurança nacional para empurrar aqueles tributos sobre aço e alumínio, inclusive em aliados, não seria algo muito assustador se ele tentasse fazer a mesma coisa para retirar o presidente do Banco Central, caso ele ficasse descontente com esse aumento sequencial de juros. Além disso, ele comentou de uma forma meio se sentindo enganado que ele acreditava que o Jerome Powell era para ser um low rates guy, ou seja, um cara que deveria manter as taxas baixas aí. E o que mostra justamente um desconhecimento dele com relação à política monetária e a como se roda uma economia. Isso para o investidor local afeta como? Bom, se ele de fato, se ele não fizer nada, essa manutenção do Jerome Powell mantém aí uma política monetária austera e que deve manter a economia americana o mais longe de juros e o mais próximo aí de um equilíbrio possível por um tempo mais longo, uma economia mais sustentável. Se ele faz uma substituição por alguém que mantém a taxa de juros estacionada de forma artificial ou ainda assim, pior ainda, baixa a taxa de juros, para os investidores em geral, a gente tem um efeito positivo de curto prazo, porque essas taxas de juros mantidas baixas vão afetar positivamente o consumo, e você tem um custo menor de crédito, o que possibilita aí um maior nível de investimento. Porém, num médio e longo prazo, a gente vê isso de uma forma muito negativa por causa do superaquecimento que isso causaria na economia americana, que já está meio que batendo no topo. A gente teria pressão inflacionária forte, por causa desse superaquecimento e por causa desse crescimento forte da economia, e junto ao descontrole fiscal que o Trump está começando a armar com redução de tributo, gasto para gasto para custeio militar e por aí vai, a gente teria uma situação que não seria sustentável no longo prazo, e essa situação não sendo sustentável no longo prazo, poderia gerar aí uma necessidade de uma subida rápida de juros, o que, como a gente viu no caso do subprime na crise de 2008, ocasionaria aí muito default e possivelmente a necessidade de salvar uma outra instituição financeira e aí é toda uma crise novamente. Então, para o curto prazo, seria positivo, mas um positivo que duraria pouco tempo e que poderia causar um problema muito grave no futuro. Além disso, a gente teria a perda de um valor institucional muito grande para o Fed, né, que é considerado super independente. E essa independência que ele tem faz com que ele tenha um efeito muito grande sobre um componente da curva de inflação, que é a expectativa de inflação. A perda dessa capacidade de influência seria algo muito negativo no longo prazo para a política monetária americana, porque
à medida que ele fosse informando o mercado que ia fazer um movimento ou outro, aquilo ali não ia ter um efeito tão grande na curva de inflação, uma vez que você teria uma expectativa de, não sei se de fato ele vai fazer ou se ele vai ser substituído ou se o presidente vai colocar uma outra pessoa ali. Então essa perda de poderio institucional seria muito negativa no longo prazo. É isso aí, eu espero que tenha ficado claro. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até amanhã.